Olá, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje venho falar-vos de J.M. Coetzee. J.M. Coetzee é um escritor nascido na África do Sul em 1940 e naturalizado australiano em 2006, que recebeu o Nobel da Literatura em 2003, sendo o quarto escritor africano a receber esta honra e o segundo do seu país natal, depois de Nadine Gordimer, que tinha sido galardoada em 1991. Ora então, John Maxwell Coetzee nasceu a 9 de fevereiro de 1940 na cidade do Cabo, na África do Sul, e era o mais velho de dois irmãos. A sua mãe era professora primária, o pai era licenciado em Direito, mas só muito intermitentemente ele exerceu a profissão de advogado. Quando foi na Segunda Guerra Mundial, portanto era o Coetzee um garotinho, muito pequenino, o pai serviu nas forças sul-africanas no norte da África e na Itália durante os anos de 1941 a 45. Os pais de Coetzee não eram de ascendência britânica, mas a língua falada lá em casa era o inglês. Então, o Coetzee recebeu a sua instrução primária na cidade do Cabo e também na vizinha cidade de Worcester. Depois frequentou o ensino secundário numa escola lá na cidade do Cabo, que era dirigida pelos Irmãos Maristas, uma congregação católica, que também tem colégios cá em Portugal, e completou, portanto, o ensino secundário em 1956. Depois, então, no ano letivo seguinte, 56-57, ele entrou para a Universidade da cidade do Cabo e em 1960 e 61 formou-se sucessivamente em inglês e depois em matemática. E depois, nos anos de 1962 até 1965, ele foi para a Inglaterra e lá enquanto trabalhava como programador de computadores, ele ia fazendo pesquisas para a sua tese de mestrado, que foi uma tese sobre o romancista inglês Ford Madox Ford, que não sei se alguma vez ouviram falar, mas que é o autor de um livro chamado O Bom Soldado, que é a sua obra mais conhecida, que foi recentemente editado em Portugal pela Relógio d'Água. Depois, em 1963, o Coetzee casou-se com Philippa Juber, que veio a morrer depois em 1991, mas tiveram dois filhos, um deles o Nicholas, que infelizmente também faleceu muito novinho, ainda antes da mãe, em 1989, e uma menina, uma tal de Gisela. Em 1965, o Coetzee iniciou depois então uma pós-graduação na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, e formou-se lá no ano de 1968, doutorou-se, fez o doutoramento em inglês, linguística e línguas germânicas. A sua dissertação de doutoramento foi sobre a ficção inicial do Samuel Beckett. Depois, durante 3 anos, entre 68 e 71, ele foi professor assistente de inglês na Universidade Estadual de Nova York, em Buffalo. E depois, a seguir, ele fez um pedido para lhe ser concedido residência permanente nos Estados Unidos, mas foi-lhe negado e ele teve de regressar à África do Sul. De 72 até 2000, ele foi então professor da universidade lá da cidade do Cabo, onde tinha estudado, e em vários cargos, que foi desempenhando lá na faculdade, na universidade, e o último desses cargos era um Distinguished Professor,
talvez em Portugal corresponda a professor catedrático, penso eu, de literatura. De 1984 até 2003, portanto, 1984 ainda ele vivia lá nos Estados Unidos, mas depois de ir para diante e depois já está a viver na África do Sul, ele continuou a ir lá frequentemente, a lecionar a universidades diversas americanas. Ele lecionou na University of New York, na John Hopkins University, na Harvard University, na Stanford University, na University of Chicago. Portanto, está a ver, nesta da University of Chicago, ele, durante 6 anos, foi membro do Committee on Social Thought, que podia-se traduzir para português por Comitê de Pensamento Social, lá da Universidade. Depois, então, em 2000, né, já digo, reformou-se lá da Universidade do Cabo, e em 2002 emigrou para a Austrália. E lá vive com a sua companheira Dorothy Dreyer. Vivem os dois na cidade de Adelaide, que é no sul da Austrália, e ele ocupa um lugar honorário na Universidade de Adelaide. Depois, em 2006, ele adotou a nacionalidade australiana e hoje é australiano. Depois, então, desta breve resenha biográfica, iremos debruçar agora mais então sobre a sua obra. O J.M. Coetzee iniciou a sua atividade como escritor no princípio dos anos 70, mas foi nos anos 80 que ele realmente conseguiu o reconhecimento internacional e lhe trouxeram muita fama. Ele começou a escrever ficção em 1969, mas o primeiro livro veio a ser publicado lá na África do Sul em 1974 e chamou-se Dustlands. Iria referir alguns dos seus livros mais famosos. O outro que veio depois, que é o In the Heart of the Country, que em português tem o nome de No Coração desta Terra, que é a tradução literal, que é de 1977 e que venceu o principal prémio literário que existia na altura na África do Sul, o prémio CNA, e que também foi publicado na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Aquele que de facto o lançou internacionalmente, que realmente lhe deu um reconhecimento internacional, foi Waiting for the Barbarians, que em português tem o nome À Espera dos Bárbaros, que é de 1980. Esse sim, esse sim. E depois, essa a reputação conseguida com esse livro veio a ser confirmada ainda mais com um outro que é muito famoso, que é o Life and Times of Michael Kay, que em português é A Vida e o Tempo de Michael Capa, que é de 1983. Ganhou o prémio britânico muito conhecido, o Booker Prize. Depois desse, seguiu-se o Foe, que é em português A Ilha, que depois também falarei, que foi editado em 1986. Outro livro muito famoso é o Age of Iron, em português A Idade do Ferro, que é de 1990. Depois outro, o The Master of Peterburg, de 1994. E o Disgrace, A Desgraça, que esse assim consagrou definitivamente, que é de 1999, e que lhe deu pela segunda vez o Booker Prize. Aliás, ele foi a primeira pessoa, o primeiro escritor a ganhar o Booker Prize 2 vezes. Ora bem, para além destas as principais obras de ficção que ele escreveu também 2 livros de memórias ficcionadas, o Boyhood, de 1997, e outro, o Yours, de 2002. Escreveu também o The Lives of Animals,
que foi realmente dobrado na altura, que era uma palestra ficcionada e que depois veio a ser integrada num outro livro que ele veio então a editar já depois de ganhar o Nobel. Aliás, nem sei se foi depois, foi antes, mais ou menos para a altura em que ele foi atribuído o Nobel, e que se chamou o Elizabeth Costello, que de facto foi um livro sensacional, porque é também um género diferente, que é um romance em forma de palestras. Depois, outro livro também conhecido dele, que não é, portanto, de ficção, os White Writing, que é de 1988, que é um conjunto de ensaios sobre a literatura e a cultura sul-africanas. O Doubling the Point, de 1992, que é também um conjunto de ensaios e de entrevistas que ele teve com o David Atwell. Depois o Given Offense, de 1996, que é um estudo sobre a censura literária, a censura aos livros. Depois ainda um outro, o Stranger Shores, de 2001, que é uma coleção então de ensaios dele mais recentes, portanto, próximos dessa ano, de 2001. Portanto, este, digamos, a sua obra mais famosa não ficcional. O apartheid, né, que era aquele sistema incrível que existia na altura, na África do Sul, que felizmente já não existe, e as suas implicações na conduta social e nos valores morais que eram vividos lá na época, é um dos temas fundamentais das obras do Coetzee. Aquelas obras realmente mais dedicadas à crítica ao apartheid foram o Dustlands, que é aquele primeiro, né, livro dele, de 1974, outro que também já referi, que era o In the Heart of the Country, que é No Coração desta Terra, de 1977, o Fogo, que também já referi, que é a Ilha em português, de 1986, depois o White Writing, que é de 1988, que não está editado em Portugal, hoje o Age of Irons, também está editado em Portugal e que tenho aqui, que é de 1990, e que também já referi atrás. Outro, o Doubling the Point, que é de 1992, o The Master of Peterburg, de 1994, e um outro que é o Giving Offense, Essays on Censorship, que lá está, ensaios sobre a censura, que é de 1996, que também não estão traduzidos, nenhum destes. Então, o Boyhood, que tem como subtítulo Science from Provincial Life, que é de 1997, e um outro, em forma de interrogação, What is Realism, que é de 1997, e então o tal de The Lives of Animals, de 1999, que vai ser mais tarde integrado no Elizabeth Costello. Também ainda um outro de 2001, que é The Humanities in Africa. Também um outro de ensaios, o Stranger Shores, ensaios de 1986 a 1999, que foi editado em 2001. E o Yours, que é a outra obra, autobiografia, mas ficcionada, que é de 2002. E então, como já referi, o Elizabeth Costello, Eight Lessons, que é de 2003. A sua máxima consagração como escritor deu-se então no dia 2 de outubro de 2003, quando lhe recebeu a notícia de que tinha sido o vencedor do Prémio Nobel da Literatura desse ano. E então a motivação do prémio que a Academia invocou para lhe atribuir foi porque, de inúmeras formas, ele retrata o surpreendente envolvimento do outsider. Portanto, né, o que está fora do sistema. E depois já falaremos nisso. Ora bem, paralelamente então, à sua carreira de escritor e de professor, o Coetzee também foi um crítico literário, escreveu críticas para publicações importantes, como a New Yorker Review of Books, e foi também um ativo tradutor, traduzindo imensos livros, sobretudo da literatura holandesa e do Afrikaner, literatura em Afrikaner,
para o inglês. Ora, bem, portanto este, digamos então, resumidamente, a vida e a obra do Coetzee. E agora, como é meu hábito, vou referir os livros que tenho dele, que eu penso que faltará aqui muitos dos livros que existem dele editados em Portugal. Ora bem, o seu livro mais antigo que está editado em Portugal é este. O No Coração desta Terra, segundo aqui a sinopse, diz que numa fazenda remota da África do Sul, a protagonista deste romance lança um olhar sobre a vida de onde foi excluída. Ignorada por um pai duro, desprezada e temida pelos criados, é uma mulher amarga e inteligente cuja docilidade aparente esconde uma vontade desesperada de não se tornar num dos esquecidos da história. E essa vontade vai precipitar uma vingança que lembra uma reação química entre o colonizador e o colonizado, entre os anseios europeus e a vastidão e da solidão africana. Portanto, cá está o coração desta terra africana, que é, portanto, já um dos livros, né, que falam do apartheid. Depois deste, publicou aquele que foi a sua primeira grande obra, que o lançou numa pequena novela, que se chamou, portanto, À Espera dos Bárbaros. Portanto, o livro conta a história de um magistrado lá do regime sul-africano, lá numa zona isolada, que ele procurava dirigir lá o seu pequeno povoado fronteiriço, enfim, sem criar problemas entre os brancos e os negros, mas que um dia chega lá uma força que vai criar ali uma rebelião e ele vai ter que tomar uma posição e vai se pôr ao lado dos colorados. Né? Ora bem, depois então veio outra, a sua segunda obra famosíssima, que ganhou, como já vimos, o Booker Prize pela primeira vez, que é esta, que é em português, portanto tem o nome de A Vida e o Tempo, de Michael Capa, como se lê em português. Diz aqui, não fala muito sobre o livro, mas diz que o Coetzee se destaca pela sólida estrutura do romance e pela brilhante crítica do moralismo cosmético da civilização ocidental. Portanto, a civilização ocidental procura muito fingir que é muito boa, mas no fundo, é tudo falso e fingido, muito artificial. Há aqui muita artificialidade, muito fingimento, muito racismo escondido, digamos assim. Ora bem, depois então, o outro é A Ilha. A Ilha, que é um livro também muito interessante, porque acho muita graça a este livro. Chama-se A Ilha, em português, e no original chama-se Foe, porque, lembram-se, o Daniel Foe. Há uma menina que se perde numa ilha esquecida e perdida no meio do mar. Depois, entretanto, a rapariga é resgatada, traz com ela o sexta-feira, vai para a Inglaterra, e aí encontra quem? Encontra o Daniel Foe, a quem conta a sua história mirabolante que experimentou lá na ilha deserta e vai escrever o romance muito conhecido. Portanto, sobre essa vida. Isto é um bocado difícil aqui, no meio de tantos livros, encontrar. Ora, vamos lá ver. Seguidamente, temos a Idade do Ferro. A Idade do Ferro, que eu andei a ler esta semana. Que é também um daqueles livros onde ele denuncia completamente as arbitrariedades do apartheid. A violência, a injustiça de tal regime sobre uma população negra oprimida. Portanto, chama-lhe a Idade do Ferro, porque ele considera que os negros sul-africanos são de ferro, são resistentes.
E um dia eles vão renascer, vão vencer e vão tomar conta do seu futuro e, e vão expulsar tal regime opressor, como de facto, felizmente, veio a acontecer. Aqui a personagem principal é uma senhora já muito idosa, que tinha sido professora universitária e que agora está à beira da morte, está mesmo a morrer de cancro, já sem retorno, e narra aqui os últimos meses ou semanas da sua vida, onde ela depois convive com a sua empregada negra e a família dela, o filho adolescente dela e os seus companheiros que se metem na revolução e acabam os dois mortos, o filho e o amigo, mais amigo do filho. Portanto, é de facto uma denúncia brutal contra o apartheid e que vale a pena ler. Gostei muito de ler. E agora, outro que é um daqueles que realmente o tornaram mais famoso, que é a Desgraça. Este conta a vida de David Lurie, que é um professor universitário de meia-idade, divorciado, que devido ao seu tempo, entre o desânimo das aulas e as satisfações momentâneas que lhe proporciona uma prostituta Soraya. Bem, mas depois a Soraya vem afastar-se dele e ele acaba por se apaixonar por uma aluna, uma jovem aluna, e desencadeia aí a sua desgraça. Não é? Ele acaba por ser humilhado, vítima sei lá, das maiores arbitrariedades, é afastado do cargo. A desgraça não mais deixará de o perseguir ao longo da vida. Portanto, também uma história fantástica sobre a falsidade e a arbitrariedade desta civilização ocidental. Depois entramos na série dos livros que já são posteriores ao Nobel. Este é, como já referi, o Elizabeth Costello, um conjunto de 8 palestras ficcionadas que contam a história de uma senhora. Diz que a Elizabeth Costello é uma velha e famosa romancista australiana cuja vida é revelada através de uma engenhosa série de 8 palestras, como eu já referi. Partindo de um discurso numa sessão de atribuição de um prémio num colégio liberal de New England, até uma palestra sobre o mal em Amsterdão e uma audição com uma enorme carga sexual do poeta Robert Duncan, o Coetzee transporta o leitor para uma conclusão surpreendente. Portanto, uma obra de grande mestria, aparentemente a história da vida de uma mulher que é mãe, irmã, amante, escritora, mas que é também uma meditação profunda e obsessiva sobre a natureza da escrita, que apenas um escritor do calibre como Coetzee era capaz de escrever. E continuando, no entanto, nas suas obras mais recentes, e encontramos a seguir outra obra já da sua fase australiana, que é O Homem Lento. Penso que conseguiram ver. O Homem Lento, em que diz que neste romance o Coetzee oferece-nos uma profunda meditação sobre o que faz de nós humanos e o que significa envelhecer, refletindo no modo como vivemos as nossas vidas. Como todas as grandes obras literárias, O Homem Lento levanta questões, mas raramente oferece respostas. E depois, em consequência de um acidente, o Paul Raymond altera a perspectiva total que tem da vida e começa a dedicar-se ao género de preocupações universais
que nos definem a todos. O que significa fazer o bem, o que é que nas nossas vidas é, em última análise, significativo, se é mais importante que alguém nos ame e que alguém se interesse por nós, como é que nós definimos o local a que nós chamamos casa, enfim, uma quantidade de temas, de interrogações que ele procura com muita lucidez, na sua voz lúcida e firme, debater, e diz que o resultado é uma história profundamente comovedora sobre o amor, sobre a mortalidade. Depois, então, vamos para... Estamos já quase a chegar ao fim. Outra obra já muito recente dele, O Diário de Mauan. Este livro é um livro que eu, logo que possa, vou tentar ler. Porque acho que nunca vi um livro escrito assim. É completamente inovador. Na prática, não é um livro, são 3 livros. 3 livros. Não sei se conseguirão ver, se conseguem ver, narra 3 histórias, sim, separadas por linhas horizontais. Em cima narra uma história, depois no meio narra uma segunda história e ao fundo narra uma terceira história, que começam na primeira página do livro e vão terminar na última. Não sei como andei a começar a lê-lo, como é que eu vou fazer isto. Não sei se vou ler talvez a primeira história toda, até chegar ao fim, e depois a segunda e depois a terceira. Ou será melhor ir lendo paralelamente, página a página, as 3 histórias. Porque se elas vai escrevendo paralelamente, é porque têm um seguimento, uma continuação paralela. É de facto uma forma intrigante de escrever que eu estou com muita curiosidade de ler. E então, diz aqui na sinopse que o Diário de um Ano Mau trata da solidão, da amizade e da possibilidade do amor. Não se parece com nenhum outro romance do J.M. Coetzee. Com as suas 3 dinâmicas vozes, impregnadas de emoção, é um livro sobre a maneira como optamos por ler, sobre o modo como a imaginação molda as nossas vidas. Avassaladora e inesperada, esta pode ser a obra de ficção mais original do autor. E é por isso que eu estou cheio de curiosidade a ler. E agora, para terminar, vou apresentar os 2 livros que também penso que são as suas obras mais recentes, não as mais recentes, porque, pelo menos, há o 3º livro destes que são uma trilogia. O terceiro ainda não está publicado em Portugal. E é muito curioso o nome que ele deu aos livros desta trilogia. Que são, quem não sabe, julga que isto serão uns livros, enfim, religiosos, sobre a vida de Jesus Cristo, mas não tem nada a ver. A única coisa que terão que ver com Jesus Cristo é que a vida desta criança, que ele descreve nesta trilogia, é capaz de ter algo de paralelo com o Jesus Cristo que conhecemos da Bíblia. O primeiro chama-se A Infância de Jesus. E conta a história de um homem e um rapaz chegam a uma nova terra. Recebendo ali um nome e uma idade novas, são alojados num campo do deserto enquanto aprendem espanhol, a língua do novo país. Agora, chamados de Simone e David, dirigem-se ao centro de realojamento da cidade de Novilha, onde os funcionários são corteses, mas não necessariamente prestáveis. Depois, o Simone assume a incumbência de vir a localizar a mãe do rapaz. Acabam por encontrar uma senhora que ele acha que aquela tem cara de ser a mãe dele, que não é, mas ela aceita assumir esse papel de mãe daquela criança. E então depois tentam tirar-lhes o menino para o porem a estudar, o ensinarem, mas eles recusam
e fogem com ele para outra localidade, para muito longe. Isto já faz lembrar realmente a fuga de Maria e José com o menino Jesus para o Egito. Não é? Portanto, há aqui, de facto, uma inspiração na vida de Cristo, mas que não é nada sobre Jesus Cristo. Depois temos o segundo volume, que é Jesus na escola. Pronto, eles depois então vão, quando chegam lá a uma terra, uma nova cidade, chamada Estrela, o rapaz começa a aprender a língua e começa a fazer amizades. Tem um cão chamado Bolívar que olha por ele, mas depois, por causa de ir para a escola, tem de abandonar um bocadinho o cão. Pronto. Eles, lá o Simone e a Inês, que era a tal que assumiu o papel de mãe dele, trabalham lá numa quinta, no campo, mas por instruções, digamos, por sugestão lá da dona da quinta, matricula o garoto numa academia de dança e ele então vai começar a aprender dança e vai, portanto, ele vai atingir, digamos, o céu, ele vai adorar aquilo. Enfim, é uma história hipnotizante, como aqui diz. Nesta hipnotizante história alegórica, Coetzee lida habilmente com as grandes questões do crescimento e do que significa ser pai, com a batalha constante entre o intelecto e a emoção e com a maneira como optamos por viver as nossas vidas. Depois, como já disse, falta o terceiro volume, que já existe, mas que ainda não chegou a Portugal e que esperamos que chegue brevemente, que a Dom Quixote, que está a publicar as obras do Coetzee, não se esqueça de publicar o terceiro, que é Jesus na Cruz, que significa depois, provavelmente, não é? Depois a perseguição e que esta criança, que esta depois se calhar já na altura crescido, já adolescente ou adulto, vai depois sofrer e vai ser maltratado e acaba mal. Presumo que o livro ainda não existe em Portugal, não o tenho. Mas logo que exista, eu vou comprá-lo, claro. E pronto, olha, por aqui me fico por hoje. Espero que tenham gostado de ficar a conhecer mais um autor galardoado com o Prémio Nobel. Desta vez, como sempre, um grande escritor. Por alguma razão, a Academia Sueca os distingue. Se Deus quiser e tiver vida e saúde, para a semana cá estarei a apresentar outro autor galardoado com o Prémio Nobel. Passem muito bem.